Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais tem a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Olá pessoal do CONACAT, meu nome é Pedro Menezes e eu fui convidado aí pelo pessoal da organização desse evento católico nacional pela internet para falar para vocês sobre o Estado laico, relação igreja e sociedade, né? Então eu vou começar me apresentando, né? Eu sou de Brasília, né? Cresci lá e trabalho, moro lá. E sou especialista em políticas públicas, então trabalho com relações de governo, políticas públicas, me formei em relações internacionais e tenho interesse em história, geopolítica, política e também sobre a Igreja Católica, história da Igreja Católica e muitas coisas que a gente vê, inclusive com debates muito apaixonados aí também na internet, na televisão e etc. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês desse tema, que às vezes é um tema muito polêmico, né? Então, colocar para vocês, falar bem genericamente sobre o que é um Estado laico, um pouquinho de história e tal, mas não vou pegar muito no pé de vocês e falar com muita profundidade, porque às vezes pode ser um assunto meio maçante, mas para vocês aprenderem um pouquinho o que é o Estado laico e aí a gente ter quase um bate-papo sobre esse assunto. Então, o que significa, numa frase, o que é Estado laico, a laicidade do Estado? Basicamente, é a separação entre o Estado, ou seja, essa instituição política que a gente conhece do país, né, ou do governo de uma cidade, né, do município, e as funções desse Estado, que normalmente é o governo, justiça, parlamento, Congresso Nacional, presidente, governador. Então essas são as várias funções que nós temos de governo, né, e de Estado. Então uma separação dessas funções do governo e do Estado e as religiões como um todo, qualquer religião. No caso brasileiro, um dos princípios do Estado laico está expresso na Constituição Federal no artigo 19, né? Então, é proibido ao Estado, os municípios, né, a União, no caso que é o Estado Federal, ajudar, eles usam a palavra subvencionar, ou seja, dar preferência ou ajudar financeiramente ou de alguma outra forma qualquer religião, né? E as religiões aqui no Brasil, eles têm liberdade de culto, né, e também pelo artigo 5º tem a liberdade de culto, a liberdade de expressão na religião, né? E isso é muito no debate político que a gente tem, normalmente em temas muito polêmicos, que tem a ver com assuntos morais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é muito invocado o Estado laico, né? Porque o Estado é laico e aí a religião não pode meter o bedelho nesses assuntos porque o Estado é laico. Então, a gente vai desmistificar um pouquinho essa ideia para ver o que é realmente o Estado laico, de onde ele veio. As pessoas normalmente invocam o Iluminismo, a época do Iluminismo e da Revolução Francesa, que aconteceu no final do século XVIII, todo mundo já conhece um pouquinho, né, que viu nem que seja ter visto na escola e tudo, mas como a origem do nosso Estado moderno e a origem do Estado laico, né, da laicidade do Estado, essa separação do Estado e da Igreja teria vindo daí, do Iluminismo da Revolução Francesa. Isso não é errado, realmente o nosso Estado moderno veio daí, né, veio vários pilares do nosso Estado moderno, como o Estado laico, a tripartição de poderes, né, legislativo, executivo, judiciário, e essa burocratização do Estado, o Estado como uma entidade, tentando ser o mais imparcial possível. Isso realmente veio dessa época. Mas eu queria propor uma nova ideia e falar
que o Estado a ideia de laicidade, dessa separação da esfera pública, política e da esfera religiosa, veio antes ainda, lá no meio da Idade Média, com o Gregório VII. Gregório VII foi o Papa que começou uma reforma que foi conhecida como Reforma Gregoriana. E alguns historiadores também falam de Revolução Gregoriana, ou Revolução dos Papas. Isso por volta do ano 1000. Ele foi Papa a partir de 1070, mais ou menos 1072, se não me engano. Ou seja, vocês veem que tem 1000 anos que aconteceu isso, e na plena Europa feudal e medieval. E por que ele fez essa reforma? Porque existiam vários problemas que envolviam o governo da igreja. O governo no sentido de como é que a igreja estava funcionando e a relação da igreja católica com a sociedade da Europa naquela época. Então, a proposta do Gregório era acabar com a simonia, que é a venda de bens espirituais, né? Alguém oferecer uma bênção, ou um lugar no céu, ou casamento e batismo e tal, e troca de dinheiro. Isso tinha que ser proibido, e muitos padres naquela época estavam fazendo isso. O problema da quebra de celibato, os padres e alguns bispos, inclusive, quebravam o celibato, se casavam, e isso dava problemas de conflito de poder com famílias e senhores feudais que queriam fazer que seus filhos, mesmo sendo religiosos, casassem com alguém, e aí juntavam o patrimônio, deixavam herança. Então isso era um problema muito sério, né? Nepotismo, que literalmente, que veio do latim de nepos, ou seja, você contratar o seu sobrinho, né? Contratar um familiar, e aí era um campo aberto para politicagem e troca de favores políticos com os príncipes, os senhores daquela época. As investiduras, que eles chamavam de investiduras seculares ou investiduras dos príncipes. Investidura é quando alguém nomeia um bispo. E o Papa já durante séculos estava querendo reafirmar a autoridade dele de ele nomear seus próprios bispos. E os príncipes e senhores, os governantes daquela época, queriam nomear os seus bispos independentemente do Papa e passar por cima do poder do Papa. Então, a reforma gregoriana tentava também acabar com as investiduras seculares, que chamava, e a ingerência do imperador e dos príncipes, principalmente dos príncipes da região onde hoje é a Alemanha, França e Itália, nos negócios da igreja. E isso envolvia tudo, as propriedades, a liberdade dos monges que viviam nos mosteiros, como é que os mosteiros funcionavam. Então você vê e olha que são muitos problemas, né? Recapitulando assim, eram simonia, nepotismo, investiduras, né? Tipo, problemas dos bispos que eram nomeados por reis, ou seja, eram vários fenômenos, várias atividades que os príncipes e os senhores feudais faziam para se beneficiar usando a influência da igreja. Então eles queriam nomear seus próprios bispos, seus próprios padres das suas paróquias, casar as suas filhas com padres que não respeitavam mais o celibato e manter as propriedades dentro das famílias deles, as propriedades de terra, né, e enfim, e manter a esfera de influência política deles usando a estrutura da igreja. E o Papa Gregório VII queria acabar com isso. Eles já tinham há séculos esses problemas, né? Isso desde pelo menos o Gregório Magno, lá no século IV e V, já tinha esses problemas, e Gregório VII então queria acabar com isso. Depois do Gregório VII, também vários outros papas continuaram com essa reforma, né? Um deles, que era o mais importante, era o Bonifácio VIII, que lançou uma bula chamada de Tactus Papae, né? A ordem dos papas, né? E que muitos professores de história falam como se fosse uma imposição do poder da igreja sobre os reis, porque a bula fala mais ou menos assim: nenhuma autoridade secular poderia se sobrepor ao poder papal, e o Papa não poderia ser julgado por nenhuma autoridade secular, se fosse imperador, bispo, príncipes ou algum senhor feudal, ele não poderia ser julgado por ninguém. Isso era uma reação da igreja contra a ingerência dos imperadores sobre os papas. É claro que isso, com consequência, teve também um efeito colateral, né, de um aumento do poder secular, né, significa o poder mundano do papado. Mas a ideia era que eles separassem o poder do imperador e o poder do poder eclesiástico, né? E aí
E isso, na Europa, ao longo dos séculos, foi dando essa ideia de separação de poderes, né? A gente tem que lembrar que naquela época não existia um sistema de justiça como existe hoje, com várias instâncias de justiça e profissionalização de juízes e Ministério Público fiscalizando o poder público. Não existia nada disso. Existia mesmo, o poder que se aproximava muito do poder de fato. Então era preciso que eles definissem as esferas de atuação, porque se algo viesse a dar errado, ou se alguém interferisse no poder do outro, ou quisesse dominar o outro, não tinha para quem recorrer, não existia um Ministério Público para recorrer, não existia uma ONU para recorrer e falar que alguém tinha ferido o direito internacional. Então eles tinham que definir as suas esferas de poder de forma bastante crua, né? E aí a própria igreja, desde a Idade Média, começou com essa ideia de separação das esferas, né? Isso não aconteceu nas igrejas orientais, né? Lá na Constantinopla, a Grécia, a Turquia, a Rússia, porque desde o começo as igrejas orientais elas foram muito próximas dos imperadores orientais, né? do Império Bizantino, né? Que a gente ficou conhecido como Césaropapismo, ou seja, o César era praticamente também o chefe da igreja, assim. Então, no Oriente eles não tiveram muito essa oportunidade histórica de fazer essa divisão de poderes. Mas na Europa não, na Europa a gente começou isso muito cedo, desde a Alta Idade Média, né? Então, se na nossa época moderna, a partir, sei lá, do Iluminismo, da Revolução Francesa, nós tivemos um esforço para que o Estado não fosse submetido à Igreja, que foi mais ou menos o que aconteceu na época da Revolução Francesa. Eles tentaram tirar o poder da Igreja para fazer um Estado independente da Igreja. A gente não pode esquecer que a raiz dessa separação veio de um esforço anterior de não submeter a Igreja ao poder do Estado. Os imperadores, principalmente os imperadores germânicos, né, eles, de tempos em tempos, eles tentavam interferir e nomear seus próprios bispos e usar as estruturas da Igreja para o seu próprio benefício, né? Então esse processo de separação começou muito antes, muito cedo. É interessante a gente lembrar também que a Revolução Francesa não aconteceu do nada, né? Ela veio o processo também do Iluminismo, veio de uma época, que é a época do século XVII principalmente, na Europa, que veio o protestantismo, e o conflito entre protestantes e católicos na Europa foi quase que uma guerra geral, em praticamente todos os países europeus, né? Nós tivemos a Guerra dos 30 Anos, foi o principal, mas teve uma sequência de batalhas muito sangrentas e conflitos terríveis entre países e dentro dos países. A Inglaterra, principalmente, passou por uma série de revoluções ao longo do século XVII inteiro, que envolvia a relação entre católicos e protestantes, entre facções diferentes de protestantes. E a resposta a esses conflitos foram os primeiros ensaios do Estado laico moderno, né? Foi um esforço para que credos diferentes pudessem conviver, porque depois de praticamente um século de derramamento de sangue, eles viram que tinham que arranjar uma solução para que o Estado pudesse existir e que esses credos diferentes pudessem coexistir dentro do Estado, dentro da sociedade, né? E então eles engajaram nesse esforço para criar uma estrutura, e a separação entre o Estado e a Igreja era um elemento principal, né, fundamental dessa estrutura, para que esses credos pudessem conviver pacificamente no espaço público e não banir esses credos diferentes do espaço público. Porque banir créditos diferentes e as religiões do meio público é típico das teocracias ou dos estados comunistas ateus que a gente teve no século XX, né? Então o resultado teria que ser um estado plural, que é o estado democrático, e não um estado ateu, o que é o ateísmo militante agora moderno do século XX quer. Eles querem tirar qualquer expressão religiosa, né, de qualquer religião, do meio público. E é muito curioso, porque essa ideia deles não se parece com os estados democráticos modernos. Ela se parece com os estados confessionais que existiam até no século XIX, em alguns lugares ainda existem, né?
Para ter uma ideia, a primeira Constituição do Brasil, do Império Brasileiro, de 1824, o espaço público ele é reservado ao catolicismo, né? O artigo 5º daquela primeira Constituição ela diz assim: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões são permitidas, ou seja, ele dava liberdade religiosa para as pessoas, com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma exterior de templo. Ou seja, o Estado confessional ele podia até permitir a liberdade religiosa, mas a liberdade religiosa privada, sem invadir o espaço público. Isso parece familiar de muitos discursos que a gente ouve hoje de pessoas ditas liberais e progressistas falando assim, não, religião é assunto privado. Ou seja, fica dentro da sua casa. Ele não está falando uma coisa progressista, ele está falando uma coisa velha. Da época da Constituição do Império, quando o Brasil, a religião oficial do Brasil era a católica e as outras tinham que ficar no espaço privado. E aí é muito curioso, né? Tipo, eles têm a mesma ideia, a diferença de uma religião. Enquanto a Constituição do Império Brasileiro proibia todas as religiões no espaço público, menos a católica, os progressistas modernos eles querem proibir todas as religiões no espaço público, inclusive a católica, né? Então eles são muito mais próximos dessa visão antiquada, que não é democrática, né? É uma visão que relega um aspecto da vida e sociedade para o espaço privado. Então esse ateísmo, por exemplo, de pessoas famosas, né, de protagonistas desse neo-ateísmo, como Richard Dawkins, o Sam Harris lá dos Estados Unidos, o Christopher Hitchens, né, que faleceu recentemente, mas também é um expoente, né, desse neo-ateísmo, ele é mais um ódio relacionado a aspectos de exacerbação religiosa, do tipo a expansão do islamismo na Europa, que a gente vê na Europa e nos Estados Unidos também, mas principalmente na Europa, que veio nas últimas décadas, aumentou muito o número de muçulmanos lá, tanto por causa da imigração também. O terrorismo, aquela caricatura do conflito religioso que existiria em Israel e Palestina, como se fosse um conflito meramente religioso, né? Ou então o extremismo cristão norte-americano naquele sul, o Deep South que eles chamam, né? Aquele sul profundo dos Estados Unidos, que eles apelidaram de Bible Belt, né? O cinturão da Bíblia, que tem que a sociedade lá eles chegam num cristianismo exacerbado, né, e extremista. Esses fenômenos como o terrorismo, a expansão do islamismo, eles não têm nada a ver, são estranhos a esse esforço histórico pela laicidade do Estado, como a gente viu na Europa, né? Então, se a democracia é a representação plural da sociedade, então todos têm que estar representados. E não todos, exceto os religiosos, né? O medo desses liberais, dos progressistas modernos, é que haja uma influência religiosa nas decisões de Estado, nas maneiras de governar do Estado, porque eles dizem que nem todos compartilham das mesmas crenças, né? Nem todos têm a mesma visão de mundo. Então, poderia ter uma ingerência religiosa que não fosse compartilhada pelas pessoas e elas virassem leis ou virassem normas de convivência, normas do Estado, às vezes até alguma norma constitucional e tudo. Mas isso não faz sentido, porque é óbvio que nem todos compartilham das mesmas crenças. É exatamente por isso que existe democracia. É claro que as ideias e as opiniões são diferentes. É para isso que a democracia surgiu. É o motivo que existe o nosso sistema de governo. Então, é um contrassenso que os modernistas dizem que a gente precisa ter menos catolicismo, ou menos protestantismo, ou menos expressão religiosa para ter mais democracia. É justamente o contrário que tem que acontecer. Tem que ter mais expressão das nossas opiniões para ter mais democracia. Opiniões mais homogêneas é menos democracia, né? Isso, na minha opinião, a gente vê assim, que está acostumado com o dia a dia do Estado, a gente tem uma ilusão que é vendida aí, inclusive nas eleições e principalmente nos grupos que ficam no poder e ficam no controle das instituições do Estado, é que a gente precisa de um profissionalismo
quase científico para conseguir as soluções públicas, né? São os profissionais, os especialistas que vão resolver os problemas da sociedade. Então, por isso que nós votamos neles e nós colocamos eles nos cargos de governo e nós selecionamos os melhores especialistas e aquelas pessoas mais preparadas para governar, e aí o cidadão comum ele simplesmente delega essa função. Só que eu acho que o especialista é o que menos sabe resolver os problemas cotidianos, porque se a política é algo que tem a ver com os nossos problemas cotidianos, então é o cidadão comum que está mais preparado para isso, que se ocupa das coisas comuns, as que são as coisas realmente importantes, que tem a ver com o seu dia a dia, com a convivência. E ele se guia pelo bom senso. Então, é muito interessante você ver a política pelo lado do bom senso, e não pelo lado do profissionalismo político, para ela se aproximar do nosso dia a dia. Né? O escritor inglês G.K. Chesterton, que falava muito desses temas, no começo do século XX, ele tem uma citação muito genial dessa ideia de aproximar a política das pessoas, e ele dizia assim, ele chegou a escrever isso, né? Os homens que o povo devia escolher para representá-lo estão muito ocupados para assumir esse trabalho. Estão ocupados com o dia a dia, né? Com o seu próprio trabalho. Mas o político espera por esse trabalho. O político profissional ele está lá para isso. E esse político profissional é a pestilência dos tempos modernos. O que devemos fazer é tentar tornar a política o mais local possível, deixar os políticos perto o suficiente para podermos chutá-los. Então ele diz assim, o que melhora a nossa vida política mesmo e realmente poderia resolver o problema é deixá-la mais local possível, porque aí nós temos contato direto com quem está governando e quem governa tem contato direto com os problemas, né? Então, essa separação quase científica, né, cientificista da vocação política, é uma coisa que não pode nem ser provada, né? A gente não consegue provar que o neoliberal está mais certo que o socialista, num ponto de vista de economia, por exemplo. Não consegue provar empiricamente. A gente tem levantamentos empíricos de economia e tal, mas a gente não consegue chegar e escolher de forma científica, estritamente científica, uma solução melhor. Ainda mais para situações que mudam o tempo inteiro, né? O socialista nunca vai aceitar os argumentos do neoliberal e vice-versa. O neoliberal nunca vai aceitar os argumentos do socialista. Os argumentos do progressista nunca serão bons o suficiente para o conservador. Então, como é que a gente prova que a gente está certo, né? Essas são propostas que são científicas ou elas são mais próximas de uma crença? Né? Elas são um empirismo, é algo que pode ser provado concretamente, ou está mais próxima de uma opinião? Porque essas opiniões, elas são muito longe de ser consensuais e elas têm amplo espaço no debate público, no debate político. Eles têm um congresso inteiro, só fala disso. Então, porque todas as opiniões têm espaço e a sua opinião religiosa não tem espaço. Né? Se tem às vezes uma opinião que pode ter um fundo religioso ou moral, que é quase consensual, mas elas são desencorajadas de participar do debate político. Por que isso? Em nome da democracia que não pode ser, porque aí você está reduzindo o número de opiniões ao invés de aumentar. Está reduzindo a participação popular ao invés de aumentar. Então, se a especialização, esse profissionalismo da política é a única coisa que tem espaço, então não é democracia. A aristocracia, né, que é o governo dos melhores, por definição não é democracia. Meritocracia, que é o governo das pessoas que buscam o mérito por mais esforço, por definição não é democracia. Democracia é o governo de todos. Né? Então, a gente precisa tirar um pouco esse mito de que o argumento religioso, ou de fundo religioso, ou de fundo moral, ou mais especificamente que eu estou falando do argumento católico, ele é ruim e não pode participar do debate público. Não, ele é um argumento tão bom quanto qualquer outro, que também é parte de um pressuposto de uma opinião, de uma crença, da livre expressão, que é o alvo da democracia. Né? O católico, e em particular o leigo católico, agora já falando mais especificamente da igreja, ele deve ter espaço na ação política. Isso é obrigação do católico, né? Não é apenas um direito, é também uma obrigação. Essa obrigação está explícita em todas as encíclicas sociais, desde pelo menos a Rerum Novarum, né, que é de 1891, que foi a primeira encíclica com tema social da história da igreja.
Então, por que existe esse desencorajamento à participação católica? É uma coisa que às vezes eu me pergunto, assim, né? Será que é um simples ódio à Igreja Católica, que normalmente o progressismo, né, é normalmente identificado aos movimentos de esquerda e tudo, eles têm em relação ao catolicismo e dizem que são retrógrados e alinhados ao conservadorismo, à burguesia? Ou então é um ódio ao Evangelho, né, que a mensagem evangélica é dura, né, tipo, é algo que exige coragem e peito para defender publicamente? E talvez seja, né, envolva um ódio, uma rejeição a esse tipo de mensagem, mas eu acho que é um problema um pouco mais político também. Porque o católico, o genuinamente católico, que define publicamente a sua posição, ele não é socialista, apesar de defender algo que poderia ser identificado com socialismo. Ele também não é comunista, ele não é capitalista, apesar de defender a propriedade privada e outros valores que podem ser identificados com o capitalismo. Ele não é progressista, ele não é tradicionalista, ou seja, ele não serve para nenhum dos grupos de pressão que são tradicionalmente formados no embate político. Ele não serve para ninguém. Então ele não serve como capital político para ninguém. E isso, para quem tem a política como carreira, ou como uma especialização, isso é muito ruim, porque ele pode contar com um católico em algumas agendas, mas não pode em outras. E isso, ele não serve como alavancagem política para ninguém. Então, como a gente poderia resolver isso, né, para finalizar, né? Voltando para essa ideia que também foi tão bem expressa pelo escritor Chesterton, a política deve ser mais local, né, deve ser mais comunitária, porque é questão de bom senso e dos problemas que afetam diretamente as pessoas. Se o sistema político, no caso também nosso sistema político brasileiro, de representação por meio do voto, se ele não favorece isso, principalmente na nossa votação proporcional, que a gente não sabe para onde vai o voto, né, e quem está te representando e a que interesses eles atendem diretamente, então vamos trabalhar mesmo assim, mas com as nossas próprias organizações, as nossas associações, paróquia, comércio, empresa, e deixar o mais local possível e o mais comunitário possível as nossas iniciativas políticas e econômicas, né? É uma aplicação dos princípios da solidariedade e da subsidiariedade que são dois pilares da doutrina social da Igreja, né? O princípio da solidariedade voltada a nosso senso de comunidade e a caridade, ajudar os mais necessitados e nos ajudar a crescer, né, mutuamente. E subsidiariedade no sentido que o Estado a estrutura estatal é uma parte importante da nossa vida em sociedade, mas ele só tem um papel subsidiário, ele não entra na nossa vida comunitária, ele entra para ajudar a regular aquilo que a gente não consegue regular sozinho. Mas ele tem esse limite, né? E em conclusão, então, eu tenho duas sugestões para a gente agir. Uma delas é não ter medo de expor publicamente a opinião católica. E sem maquiagem, dizer que ela é católica mesmo, que você tem o direito de expor essa opinião, porque ela é uma opinião tão boa quanto qualquer outra, né? E combater qualquer tentativa de excluí-la do debate, de excluir do meio público, isso não existe, né? Se um país, no caso do Brasil, tem maioria cristã, ele vai ter expressões da sociedade cristã, assim como outros que têm maioria muçulmana, ele tem expressão para isso. Um país muçulmano tem feriado na sexta-feira, porque a sexta-feira é dia sagrado muçulmano. No nosso caso é domingo, que é cristão. Então as expressões vão acontecendo. Eu dou um exemplo bobo porque isso, mas é expressão da sociedade. O Estado não se mete nisso, né? E a outra sugestão é você, né, cada um de nós, fazer mesmo a nossa parte, a parte que nos cabe para resolver os problemas. Criarmos associações para qualquer fim que seja, né, mas também pautados pelos valores do Evangelho, nós somos católicos, né, pautados pelos valores do Evangelho, pelos valores que a Igreja nos passa e os valores cristãos em geral, ou entrar em associações que já existem, né, e colaborar e aplicar a solidariedade e esses princípios da doutrina social da Igreja, né, os princípios que nós temos não apenas o direito, né, de aplicar, mas também o dever, a nossa obrigação como cristãos, e participar da vida que também é nossa, né, que nós fazemos parte dessa sociedade. Agradeço então essa oportunidade de passar essas ideias para vocês e de participar desse evento aí que é inovador, que é uma estreia aí
da comunidade, da cultura do encontro dentro do catolicismo brasileiro e principalmente jovem. E espero que tenha muitas outras oportunidades nesse naipe que vai ajudar muita gente, né, a partir para essa cultura do encontro e de troca de ideias, troca de opiniões, para a gente fazer crescer a nossa comunidade de fé no Brasil. Muito obrigado. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.